o desarmamento da população, em que foi trituradas milhares de armas, aqui foram 5 mil, acho eu, e outras armas foram trituradas durante esses anos todos. E não tinha nada disso a ver, não resolveu problema nenhum. Ao contrário, desarmou a população e deixou a população na mão de quem? Daquele governo incompetente de Lula e companhia? Não. Deixou a população na mão das milícias, totalmente na mão do PCC, das milícias, Comando Vermelho e tudo mais. Nenhum pai de família podia mais reagir quando a filha ia lá ser levada numa redondeza de área de tóxico para o comando lá, para o comandante da região lá, que queria que ela fosse ao baile, porque gostou dela, viu de passagem, etc. Coisas absurdas. Então, nós ficamos totalmente na mão, nós, o povo pobre, ficou totalmente na mão do miliciano, do terrorismo, do tráfico mundial, etc, etc, etc. E cresceram cada vez mais. Hoje nós temos o crescimento deles monstruoso. A Amazônia dominada, favelas, toda essa bagunça que nós sabemos aqui em volta nossa, eu não vou repetir. Vejam vídeos anteriores. Então, Lula e companhia defenderam essa lei 10.818. Vamos desarmar a população mais ainda, Lula, para melhorar? Porque esse desarme da população foi ridículo. É como se você querer usar uma foice, proibir foice, porque foice pode matar a pessoa. Proibir martelo, porque o martelo pode matar a pessoa. Olha, a arma mata mais. Mas mata também, como o martelo, a foice, a faca, etc., a lança mata. Então, a burrice monumental. Quer dizer, a piada do que se dizia do português, que hoje nos supera, a piada do português. Ah, minha filha está transando no sofá da sala, diz a mulher para o marido. Coisa horrível e tal. Ele diz, tira o sofá da sala. Quer dizer, tira-se a arma para modificar uma atitude, uma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, um erro fundamental. A arma pode salvar a sua vida. Então, vejam bem, no meio disso é que nós estamos. Hoje, totalmente desarmados, a lei de desarmamento que Lula fez isso aí, sancionou a lei entusiasmadamente, etc, etc, estamos numa desgraça 20 anos depois, 23 anos depois. Vivemos hoje, o Brasil, uma desordem nacional, há uma desordem mundial, os Estados Unidos são a origem dessa desordem mundial, romperam com a ordem estabelecida em 45, quebraram a ONU, é um estado de exceção, terrorista, antidemocrático, tem lá no máximo lá uma hipocritacracia, como eu digo. Fizeram um absurdo nesses anos todos. Agora chegaram ao jogo aberto. Sequestraram presidente eleito, normalmente, da Venezuela, ficou por isso mesmo. E o mundo suportou isso. Sequestro do presidente da Venezuela. Estão fazendo guerra no Irã e assim por diante. Então é um jogo aberto. E o Brasil está totalmente dominado pelos Estados Unidos. Já na época disso, já na época dessa lei, nós dizíamos o seguinte, além de dizer que a lei é constitucional, etc, etc, colocávamos isso, ainda afirmávamos na época. Dizia na época Hélio Jaguaribe. O Brasil não poderá ser um importante protagonista do mundo no curso deste século que está começando, se não conseguir com absoluta celeridade superar os remanescentes do seu subdesenvolvimento, que são sobretudo de caráter social, e se instalar no horizonte de 2020, por aí, um pouquinho depois, num patamar que eu chamaria que tenha uma condição social correspondente à da Espanha de hoje e uma situação econômico-tecnológica correspondente à da Itália de hoje. Se não chegar, ele vai se converter num segmento indiferenciado do mercado internacional, domesticamente dirigido por multinacionais estrangeiros e externamente dirigido por Washington, como província do Império Americano. A história não lhe dará mais de 20 anos. Se as coisas permanecerem como estão, com taxas anuais de crescimento econômico inferiores a 6%, o Brasil se converterá muito antes desse prazo, um mero segmento do mercado internacional e mais uma província do Império. Ora, meus amigos, as taxas continuam inferiores a 6%. E o falecido Otávio, mais radical ainda, afirmou que o Brasil atual é uma província. Mas este país não é mais um país soberano.
é simplesmente uma província do capitalismo mundial. Quem monitoriza as decisões cruciais da economia e das finanças no país não é o governo brasileiro. O general Lessa, presidente do Comitar, afirmou que a Amazônia está sendo invadida sem derramamento de sangue, sem violência e com acordo da nossa sociedade, promovido por organizações não governamentais. As ONGs têm recursos financeiros por suas matrizes, que estão colocadas na Europa e nos Estados Unidos, disse o general Lessa, na tribuna da imprensa, na época. Olhem bem, nós estamos falando de 2005, 2007, por aí. Por outro lado, Mauro Boulamak mesmo recordava que no campo político não há ingênuos. Sun Tzu lembrava, dizia eu, que quando se planeja nenhuma manobra deverá ser inútil. Na estratégia, nenhum passo em vão. Nenhum passo em vão. Muito provavelmente o Estatuto de Desarmamento e o referendo fazem parte dessa estratégia que não visa proteger a vida de qualquer criancinha, que na ausência do pai pegaria uma arma em cima do armário. O objetivo é político, desarmar a população para evitar surpresas ou reações, quando da mutação pretendida em relação ao Estado brasileiro. Para que essa vitória ocorra, sem problemas, é indispensável a utilização de indivíduos de duas caras, dúbios e enganosos, e pagar-lhes generosamente com ouro e seda e submetê-los. É preciso subornar com fartura. Sun Tzu. Dizia ainda, viro-os para o meu lado e torno os meus agentes. Vejam bem, essa é a realidade que vivemos hoje. Uma situação ponderável em que se está desmontando o Estado brasileiro. Nós estamos sendo destruídos. O Brasil está num pique de destruição. Do outro lado, ONGs. Do outro lado, ONGs estrangeiros que não estão nem mais agindo, não precisam mais agir. Uma parte dominada pelo tráfico, por milícias, etc., e outra sob influência americana, querendo entrar nessa parte. Então nós estamos numa situação terrível no Brasil. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Existe uma frase que eu acho bastante interessante, que não adianta mudar o calendário. O que devemos é mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de fazer. Então eu quero trazer para uma reflexão o que vamos fazer enquanto cidadãos, enquanto pessoas, seres humanos. A humanidade está precisando de amorosidade, a humanidade está precisando de atenção. O que cada um de nós pode fazer para melhorar o seu entorno? A virada do ano foi uma festividade e eu desejo que o ano permaneça internamente em festividade, com sorrisos, com saúde, mas sobretudo com uma consciência do que se quer e do que se pode fazer para transformar a própria vida e a vida do coletivo. Vivemos em sociedade. Então, o que podemos fazer para esta sociedade ter mais cuidado, amor e saúde? Meus amigos e amigas, finalmente o número 170 de Caminhando Jornal TV. O número que esperávamos para uma meia parada, uma parada circunstancial em que vamos mudar o ritmo dessas publicações. O que fizemos durante esse tempo e por que o fizemos? Fizemos por considerar que não tinha nas redes sociais pessoas independentes. Daí nós buscamos participar junto com outros amigos que ficaram pelo caminho, muitos deles. O que fizemos durante esse tempo? Fundamentalmente, analisamos e tentamos entender a situação brasileira, dar um diagnóstico sobre o Brasil, e acreditamos que temos esse diagnóstico. Analisamos, em grande parte, o passado. O imperialismo
submissão do Brasil ao sistema imperialista mundial, a conivência do Brasil com ele, as nuances disso aí, as questões de Lula, de outros, e assim por diante. Chegamos mesmo a insinuar e a colocar a seguinte hipótese: Lula da Silva foi um empecilho bem-sucedido, uma casca de banana, foi uma pedra no calo da esquerda brasileira deixado pelo Império, após aquele período em que realmente havia força para mudar a situação. Com efeito, meus amigos, nós tivemos, em 1964, uma contra-revolução, como afirmamos. Contra-revolução antidemocrática e antinacional. Queriam uma revolução, tiveram. E fizeram toda a barbaridade que nós sabemos. Torturas, mortes, etc. Denunciamos isso nesse período. Queremos mostrar, com livros, com tudo, a nova direita, Bolsonaro, a reforma revisionismo oportunismo da Rosa Luxemburgo, 113 dias de angústia de Carlos Chagas e outros livros. Procuramos mostrar o que aconteceu no Brasil. Vimos que deram um golpe, foi um golpe estrangeiro, fundamentalmente. Foi uma conta, não foi só um golpe. Começou com um golpe, foram vários golpes dentro do golpe. Um golpe em 66 mesmo, com Castelo Branco, um golpe em 68 contra a Costa e Silva, inclusive, que ficou pouco mostrado isso, mas nós assinalamos aqui, com Carlos, mostramos 113 dias de angústia, o impedimento e morte do presidente de Carlos Chagas e outros trabalhos. Mostramos o que aconteceu, a morte de um presidente, Costa e Silva. Mostramos o que aconteceu depois do AI-5, mais violência, mais mortes, mais tortura. Década de 70, a morte de vários amigos nossos, como Lira Delgado, Paulo de Tarso Celestino, Onestino Guimarães e outros. Muitas mortes em Brasília, onde estudei. Procuramos denunciar também o imperialismo. Não aquele imperialismo doce que se coloca, mas o imperialismo real. Torturas, mortes, violência no mundo inteiro, centenas de invasões. Ainda hoje colocamos isso, encaminhando no Jornal TV, e colocamos durante esse tempo, tentando mostrar isso. E que circunstâncias, meus amigos? Sempre sabotados, sempre com logaritmos jogando para baixo, sempre impedidos de falar, sempre com a nossa propaganda impedida permanentemente. Tocamos em assuntos como esses que eu acabei de dizer. Estado de exceção. Sustentamos que os Estados Unidos são um estado de exceção de longa data, um estado terrorista, que o Brasil, idem, o Brasil se tornou também um estado de exceção de muito tempo para cá, um estado de exceção deteriorado. Além de tudo, assinalamos o problema da religião, a religião ligada ao Estado permanentemente, a religião sendo promovida pelo Estado, ao contrário de antigamente, onde víamos a falsa religião, aqueles milagres falsos sendo coibidos por delegados de polícia, hoje vemos ela sendo premiada. Denunciamos as religiões e a religião como também ligados ao poder, e por isso com poder. E mais ainda, denunciamos o Ocidente como uma barbaridade, um Ocidente a caminho do totalitarismo e pelo autoritarismo. E fomos mais longe nas nossas capacidades de análise e denúncia. Denunciamos também os erros do socialismo. Erros. Trotsky tinha razão em grande parte. Havia um erro tremendo com Stalin, com o stalinismo. É óbvio. É óbvio, mas não era aceito. Esticamos também de 64, quando a própria esquerda errou muito. De um lado, partidos que consideraram não estar preparados para aguentar aquilo. De outro lado, outros partidos totalmente despreparados, que partiram, grupos, partidos que partiram para o aventureirismo que custou caro ao Brasil. Analisamos Lula com coragem, pois é preciso coragem para analisar. Mostramos que Lula realmente tem razão, Ciro Gomes, nesse sentido, nunca foi absolvido. Foi condenado por unanimidade em várias instâncias de tribunais. E Lula permaneceu, por prescrição, por outros recursos jurídicos, até por nulidade de processo, solto. Fomos adiante, meus amigos. Analisamos o Brasil tomando e enveredando por um falso nacionalismo bolsonarista,
que nada tem de nacionalismo. E a esquerda abandonando o nacionalismo sob a teoria falsa de que nacionalismo é uma coisa apenas de direita, desprezando o que aconteceu em toda a Ásia, em todo o Oriente. Fomos mais longe, denunciamos o terrorismo americano inúmeras vezes, denunciamos as torturas no Brasil, as torturas fabulosas, as torturas terríveis que militares brasileiros submeteram o povo brasileiro. E por último, de erro em erro das esquerdas, e por atuação implícita, explícita do imperialismo americano, atuação em 64 explícita e depois com Bolsonaro explícita. E o que houve com Bolsonaro? Quem financiou Bolsonaro? Quem financiou aquilo tudo? Bem, não. Um movimento mundial, como fizeram em 64 também. Um movimento mundial de financiamento da ditadura, de direcionamento, de tudo isso que está acontecendo agora. Por trás de Trump, que não é um idiota, é um indivíduo dentro de um planejamento, está se caminhando para um totalitarismo. E por isso dizemos, nada será como antes. Realmente nada será como antes. Na questão da mulher, a coisa ficava pior, porque, quer dizer, pior era pra todo mundo. Não tinha melhor pra ninguém, né? Mas existia uma intenção da humilhação enquanto mulher. Então, o choque na vagina, no ânus, nos mamilos, alicate no mamilo eram as coisas que eles mais faziam. Eles começaram dando choque no peito, no mamilo, eu desmaiei, eu comecei a sangrar. Na boca, sangrava em tudo quanto era da vagina, sangrava no nariz, na boca, e eu estava muito, muito mal. Veio um dos guardas e me levou para o fundo das celas e me violou. Ele falou que eu era rica, mas que eu tinha buceta igual de qualquer outra mulher. Ele era horrível. Foi nesse quadro, na volta, que o próprio Najib fez o que ele chamava de tortura sexual científica. Eu ficava nua com um capuz na cabeça, uma corda enrolada no pescoço, passando pelas costas até as mãos, que estavam amarrados atrás da cintura. Enquanto o torturador ficava mexendo nos meus seios, na minha vagina, penetrando o dedo na vagina, eu ficava impossibilitada de me defender, pois se eu movimentasse os meus braços para me proteger, eu me enforcava. Então, instintivamente, eu voltava atrás. Claro que, psicologicamente, na hora que você é preso, você é afetado, através do serviço de análise da repressão, que começa a tentar detectar onde você é mais forte. Aí é óbvio, né? A maternidade pesa, tanto quanto eu que estava grávida, como para as pessoas que tinham filhos, e se ameaçavam os filhos como forma de abater o ânimo, a disposição daquela pessoa. Tira a roupa aí! E eu tirei a roupa. Me botaram igual como se estivessem carregando uma galinha, sabe? Com a cabeça para baixo, ali um tempão. Puseram o meu marido para me dar choque na vagina. Puseram para me dar choque, começaram a torturar. Fala aí, falavam para ele. Fala aí, senão vamos torturar a sua mulher. Falaremos hoje sobre Paulo Régulos Neves Freire, Paulo Freire, que nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco, e faleceu com 76 anos em São Paulo. Foi o mais célebre educador brasileiro e um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial.
Jamais me sectarizei. Quer dizer, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. É o patrono da educação brasileira, título que recebeu pela Lei número 12.612, de 2012. Escreveu várias obras, mas a mais famosa é Pedagogia do Oprimido, um livro contra a ditadura militar brasileira, que foi escrito no exílio no Chile entre 1964 e 1968. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. Sua pedagogia foi implantada no Chile, que recebeu um prêmio na década de 60 da Unesco, que era o Prêmio de Educação para a Paz. Só 5 países receberam esse prêmio tão importante, conferido pela Unesco. A metodologia de alfabetização de Freire era ensinar fonemas por meio de palavras do cotidiano dos trabalhadores, como tijolo, por exemplo. Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social, como uma forma de reivindicação de direitos. Acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem utopias. Veja bem, nós, mulheres e homens, somos seres, eu acho que é melhor dizer, viramos seres na história que não prescindem do amanhã. Quer dizer, nós somos seres em busca sempre de um amanhã que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu. O tênue fio do tempo. O menino, o pai e o violino, unidos, únicos, sozinhos. Árvores num jardim de delícias, dedos de brinquedos do destino. Delicados, os gestos do pai ensinam ao menino o violino. Cordas num mesmo abraço, sons de um mesmo sino. Só a vida determina a equação dos caminhos. Não se sabe onde doeu o grito quando ela foi perdido. O menino cresceu do pai entre solidões e atritos, e nunca mais se tocaram como se toca um violino. Meus amigos, meu fato em destaque hoje vai ser um pouco óbvio. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, também fato notório, todo deteriorado, todo quebrado. E por quê? Porque incompetente dirigindo e outros incompetentes tendo antecedido este na direção da cidade. E me refiro também ao estado do Rio de Janeiro todo quebrado, mas vou me concentrar mais no Rio de Janeiro. O ranking de saneamento de 2023. As piores cidades do Rio. São Gonçalo, Duque de Caxias,
São João de Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. E o Rio, embaixo em todo um ranking nacional. Essas cidades são as piores, estão em 40º lugar, as piores cidades do país, enquanto as melhores seriam São José do Rio Preto, Santos, etc. Então, eis o que fizeram no Rio de Janeiro, o Rio todo quebrado. A par disso, tomemos o Rio, que é um símbolo brasileiro. Propaganda no exterior, propaganda de turismo, Copacabana, etc. Mas o que nós vemos nessas áreas turísticas do Rio de Janeiro? Assaltos, calçadas todas quebradas, motos na calçada, bicicletas na calçada, idosos sendo atropelados, crianças, acidentes, pessoas no hospital, uma bagunça geral. O prefeito não consegue nem administrar uma pracinha. Numa pracinha que são vendidas entradas por Corcovado, Pão de Açúcar, etc., com propaganda internacional, nós temos bancos sem tábuas, sem lugar direito onde sentar, amarrados com fitilho, uma sujeirada, moradores de rua urinando na frente de crianças, de tudo, nas laterais do parque. Este é o lugar turístico no Brasil para se comprar passagem e Cristo Redentor e outros. Vejam um absurdo, quer dizer, sujeitos, pessoas que não conseguem administrar nenhuma pracinha. Crivella, o Witzel, Castro, Cabral já solto, Paz, não sei quem, não sei o que lá, uma bagunça geral. No Rio de hoje, nas áreas turísticas, moto anda pela calçada, bicicleta fecha caminhão, a bagunça é geral. É o único país do mundo que isso aconteça, provavelmente. E quando se fala em legislação, alguns ainda dizem, mas não tem legislação para poder prender esses. Bicicletas não identificadas, agora tem um banco aí que joga bicicletas na rua, pesadas, atropelando, e também pequenas motocicletas, motinhas, elétricas, mas também pesadas, andando pelas calçadas. Então, o nosso Rio de Janeiro, praias poluídas, está aqui, no Leme, esgoto no meio do Leme, a praia do Leme após chuva com língua negra, tiroteios enormes e violência de rotina em Jacarepaguá e bairros vizinhos, tiros em Copacabana. O que fizeram com o nosso Brasil e o que fizeram com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era um cartão postal do Brasil, foi reduzido a isso que eu falei aqui. Olá a todos, tudo bem? Nós somos da equipe de SAMU Magé e hoje nós temos uma dica muito importante para estar compartilhando com vocês, com o tema AVC. Essa técnica chama-se SAMU, começando com o S, que é o S de sorriso. Você pede para a pessoa dar um sorriso e observa se o lado do rosto dela não se mexe. A de abraço. Veja se a pessoa consegue levantar os braços como quem vai te abraçar. M de música. Peça a pessoa para cantar uma música que ela goste e observe se a fala está arrastada ou embolada. U de urgência. Se notar qualquer um desses sinais, então é hora de procurar um atendimento médico de urgência. Então vamos ajudar a passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais conhecimento, mais chance da gente poder ajudar quem está ao nosso redor. O importante é divulgar essa mensagem para todo mundo. Podemos contar com vocês nessa causa? SAMU Magé, ajudando a salvar vidas. Bem, no caso da América Latina, nós teremos também, claro, influência dessa Guerra Fria, que depois que o Bloco Socialista cresce, né, os Estados Unidos ficam muito preocupados com a situação da América Latina, né, não só com a Europa, mas também com a América Latina. E é a partir daí começam a tomar providências. Por exemplo, em 1946, os Estados Unidos criaram e instalaram
essa escola chamada Escola das Américas. Essa escola ela vai ser criada, né, em 46 e vai ficar instalada no Panamá, quer dizer, bem no meio entre países da América Latina, né, países um pouco mais ao norte do Panamá e mais ao sul, né? E o objetivo dessa Escola das Américas era justamente preparar os militares de todos os países da América Latina para fazerem cursos, né, para que aprendessem dentro da criação, né, dessa escola, que era todo um modelo militarista dos Estados Unidos. Então, é ali que, na Escola das Américas, vão ensinar o conceito, dentro da ótica estadunidense, claro, o conceito de doutrina de segurança nacional, que, na verdade, era todo um aparato político, intelectual, né, no sentido de preparar esses países latino-americanos para uma possível revolução de caráter socialista. Então, a ideia era fazer com que toda a América Latina se tornasse uma região de controle, né, dos Estados Unidos. Hoje eu vou falar do uso de celular nas escolas e na sala de aula. Bom, eu tenho como educador a seguinte visão. Eu vejo que muitas crianças e jovens estão muito viciados nas tecnologias de uma forma geral, né? Nos celulares, com seus aplicativos, nos computadores, com seus jogos, aplicativos, enfim. Muitas crianças e jovens estão muito viciados nessas tecnologias, né? E isso tem gerado sintomas, como, por exemplo, prejuízo no sono, prejuízo nas rotinas, prejuízo também na rotina escolar, em alguns casos, enfim. Eu tenho observado isso em alguns contextos. E daí decorre a seguinte análise, né? No meu entender, houve um grande deslumbramento, né, com as tecnologias, também por parte das escolas, dos gestores, coordenadores, né? Mas, no meu modo de ver, deve-se tomar muito cuidado ao implantar tecnologias ou modelos tecnológicos nas escolas. Pelo menos 4 variáveis, aspectos que têm que ser analisados, né? O aspecto cognitivo, o aspecto interativo comunicacional, o aspecto emocional e também o aspecto pedagógico, né? São essas dimensões que têm que ser analisadas com muito cuidado. Em alguns países, o uso de celulares está sendo proibido nas escolas. Na minha visão, eu acho mais interessante, por exemplo, um laboratório de informática, né, em que os alunos vão ter aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, do que, por exemplo, colocar um tablet ou um celular na mão de todos os alunos. Eu vejo assim a importância das tecnologias elas serem humanizadas, ou seja, estarem integradas de uma forma positiva, saudável, harmônica à vida dos estudantes. A tortura era uma prática da ditadura e nós sabíamos disso pelo relato dos que tinham sido presos. Mas nenhuma descrição seria comparável ao que eu vinha enfrentar. Não porque tenha sido mais torturada do que os outros, mas porque eu acho que o horror é indescritível. Quando cheguei no DOI-CODE, não sabia onde estava, só fui descobrir mais tarde que era o quartel do Exército localizado na Rua Barão de Mesquita, que existe até hoje.
Rapidamente me levaram para a sala de tortura. Fiquei nua, mas não me lembro que uma roupa foi tirada. A brutalidade do que se passa a partir daí confunde um pouco a minha memória. Lembro como se fossem flashes, sem nenhuma continuidade. De um momento para o outro eu estava nua, apanhando no chão. Logo em seguida me levantaram no pau de arara e começaram com os choques. Amarraram a ponta de um dos fios no dedo do meu pé, enquanto a outra ficava passeando. Nos seios, na vagina, na boca. Mas quando eu saí do pau de arara, eu estava paralítica. A minha perna direita tinha inchado muito. Depois foi diagnosticada uma flebite. Eles sabiam que precisavam extrair alguma coisa em 48 horas, senão perderiam meu contato. Gritavam, me xingavam, me puseram de novo no pau de arara. Mais espancamento, mais choque, mais água. E dessa vez entraram as baratas. Puseram baratas passeando pelo meu corpo, colocaram uma barata na minha vagina. Hoje parece loucura, mas um dos torturadores, de nome de guerra, Gugu, tinha uma caixa onde ele guardava as baratas amarradas por barbantes. E através do barbante ele conseguia manipular as baratas no meu corpo. Com certeza eu fui salva por circunstâncias, não pela vontade deles. Em algum momento me perguntaram pelo Paulo, nome de guerra de Stuart Angel Jones, meu companheiro. E eu percebi que ele tinha caído. Depois, no Rio, nunca mais me perguntaram por ele. Stuart tinha sido assassinado, eu só soube depois. E eu fiz tudo o que eles mandaram. A sensação era que eu tinha perdido inteiramente minha identidade, porque quando a sua dor é transformada em piada, com a sua ajuda, é como se nada mais tivesse sentido. No Brasil, são mais de 50 mil crianças e adolescentes desaparecidos a cada ano. Mais de 130 por dia. Vidas interrompidas e lares destruídos. Muitos são os desdobramentos. Maus tratos, trabalho escravo, adoção ilegal, remoção de órgãos, tráfico humano. Uma realidade inaceitável. Este é um alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Se uma criança desaparecer, faça imediatamente o boletim de ocorrência. Realmente, tudo mudará com o que veremos agora. Denunciamos também, meus amigos, as redes sociais. As redes sociais absurdas, em que condicionamentos, conhecimento das pessoas, GPS, tudo, nos controlam totalmente. Nós estamos aqui totalmente sob o controle delas. Tudo sabem sobre nós, e nós não sabemos nada sobre elas, como bem diz Eugênio Búcio, Miguel Nicoleles, como bem disse Xoxona Zoboff, livros que estão aqui, e outros que estamos indicando aqui, que afirmaram isso. Afirmamos no meio disso os erros tremendos da esquerda. Erros em que consta que sabiam do sequestro do embaixador americano. Consta que Marighella fez guerrilha com a CIA financiando até a gasolina do seu carro e coisas semelhantes. Erros crassos da esquerda brasileira. E denunciamos porque tem que ter uma noção real da situação. Não adianta mentira, não adianta falsidade, não adianta farsa. Tudo isso pode ser encontrado nos nossos vídeos, com a bibliografia correspondente à origem da afirmação. Finalmente, por que vamos dar essa parada? Porque, meus amigos, é hora, pois, de novos passos. Depois de 65 anos, contei o tempo incrível, dedicados a tentar mudar o Brasil, e já temos esse resultado. 65 anos, mas ganhamos tempo para futuras gerações, ganhamos experiência, ganhamos conhecimento, que tirem a lição. Mais ainda, companheiros nossos ficaram pelo caminho. Ficaram alguns logo de início, no próprio movimento estudantil.
depois torturados, depois presos, depois não tiveram habilidade de escapar disso, não tiveram condições de escapar disso. Muitos se expuseram até infantilmente frente à repressão. Foi terrível em tudo isso. Passamos 20 anos na Baixada Fluminense, fomos presos, perdemos nosso emprego, demitidos, emprego concursado e assim por diante. Mas combatemos o bom combate. Hoje temos em mãos essas redes sociais, que já analisamos. Elas condicionam, deturpam, causam doenças, isso e aquilo. Mas e nos controlam totalmente. Temos essa informação. E por que eles fizeram tantos data centers, tantas redes sociais? Por que constroem bunkers, esses milionários? Já analisamos aqui. Porque se preparam para uma guerra. São uma meia dúzia de famílias no Brasil controlam o país. Meia dúzia nos Estados Unidos, meia dúzia é a forma de dizer, mas uma minoria absoluta governa e controla nos Estados Unidos. Portanto, para eles, a morte, a violência não tem grande cabimento. Pensam se esconder, pensam sobreviver, não entregarão sem luta nenhum poder. A União Soviética e a China simplesmente dão tempo ao tempo buscando se coordenar melhor para resistirem. Elas lucram com o tempo. O passar do tempo, eles facilitam a acumulação de forças. Com o Império Americano acontece o oposto. O dia a dia o faz deteriorar abertamente, como diz muito bem o Miguel Nicoleles, no seu livro Nada Será Como Antes. Futuro da humanidade em um mundo transformado pela tecnologia. E o que hoje vemos? Vemos isso, uma formação de data centers, uma formação de um controle geral das pessoas. Nós aqui estamos sob controle total. Sabem tudo sobre nós, sabem tudo sobre todos. Estão controlando totalmente a internet, estão controlando totalmente tudo. E isso, o nome disso, quando nós não sabemos quem são, não vemos quem são, se escondem, o nome disso é totalitarismo. E nós, que não nos monetizamos, recusamos a monetização, recusamos essa participação, não temos nenhuma oportunidade nesse sentido. Ao contrário, temos contra nós o logaritmo, temos contra nós a empecilho de um movimento e tudo mais, de participação, de promoção e tudo mais. Portanto, meus amigos, é uma loucura participar dessas redes, combatendo o mau combate, um combate viciado, com redes viciadas, com numerações viciadas, contra adversários monetizados, ligados ao próprio império. Eu digo sempre, o falecido Brizola diria, gostam tanto dessa esquerda que até a apoiam e financiam hoje em dia. Financiam a esquerda. Porque ao se monetizarem, estão dando dinheiro para as esquerdas, monetizando-as, estão dando dinheiro para a esquerda, estão sustentando os canais de esquerda, que não são de esquerda. Aliás, por último, mencionando, essa é uma questão. Taxaram Lula anos a fio de esquerda. Lula não é esquerda. Lula, no máximo, uma esquerda, entre aspas, ligada ao Partido Democrata Americano, aos democratas americanos. Esse é o grande segredo de Lula. E com isso foi chamado de esquerda e triunfando como esquerda. Então chama-se de esquerda que não é esquerda. Distorce tudo. Chama-se agora, não tem coragem de chamar de comunista. Então já dizem que é esquerda mesmo. Distorcendo totalmente as questões. Porque quem apoiou ou apoia o Império Americano não pode jamais ser tido como esquerda. Então, estar alinhado com o Império Americano não é esquerda. O Império Americano significa desigualdade, corrupção, estado de exceção, antidemocracia, tudo que a esquerda não apoia. Finalmente, meus amigos, diremos o seguinte, você está pessimista, sim.
Não tem nenhum otimismo na minha fala. Tem realismo. Nós estamos caminhando para um totalitarismo abertamente por data centers e a inteligência artificial leva para isso. As pessoas não leem, não estudam mais nada, consultam a inteligência artificial. Essa que é a verdade. E com isso temos fake news, posições falsas, etc. E temos fundamentalmente preparo para uma totalitarismo. Temos no ápice do totalitarismo. Estamos já com o totalitarismo em curso. No momento, como tem gente que não tem consciência nenhuma disso, em plena brincadeira, época de brincadeira, de fake news, de graça e tudo mais. Mas já estamos em pleno totalitarismo. O totalitarismo de nova forma, sem dúvida, mas sem dúvida totalitarismo. Meus amigos, por isso demos essa parada. Vamos continuar a fazer vídeos, eventualmente, sem preocupação nenhuma com o número de nada, que esses números são todos falsos mesmo, e nem com preocupação de monetização nem nada. Vamos continuar a fazer vídeos. Alguns poderão ser culturais, outros poderão ser políticos, mas vamos continuar a fazer vídeos, na medida do possível e da conveniência. Mas temos certeza do seguinte: tempos muito difíceis seguirão para nossos netos, nossos filhos, nossos amigos. Tempos muito difíceis, mas amanhecerá. Temos confiança que, como antes amanheceu, amanhecerá. Descobriremos formas de enfrentamento disso, descobriremos tudo isso agora. Isso custará um preço, custará uma luta, custará vidas. É o que nós tínhamos a colocar. Abraço para os amigos. Até o próximo vídeo, que deverá ser breve. Já temos breve vídeo. Amanhecerá. Salve, salve galera, tudo bom? Firmeza? Nós somos o grupo BR Ninjas! BR Ninjas! Salve, salve! Sou eu mesmo aqui na voz, Preto Tiff na voz, estou aqui com a minha galera, juntamente com o Tio Lu. Ai, aquele pique, Tio Lu, com meu mano Dorbe. Opa! Também com como? Leandro Cheque e Tio Sam. Junto nós fazemos uma parte da galera que anima essa rua aí toda,
que anima como Rio de Janeiro naquele pique mais pra cima. Já acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. Somos artistas independentes, trabalhamos com artes urbanas e diariamente nós estamos aqui nas ruas levando um pouco da arte, levando um pouco, e juntamente com a galera da Shekinah, juntamente com os gêmeos BR Ninjas, aquele pique. Não deixe de acompanhar. Caminhando como? Caminhando aonde, amiga? Fala alto pra nós ouvir junto, vai! Caminhando Jornal TV. Caminhando Jornal TV. O Aquarrio no centro do Rio de Janeiro é como uma viagem mágica pelo fundo do mar. Sendo o maior aquário marinho da América do Sul, no Aquarrio a diversão é certa. Com peixes e tubarões e cenários subaquáticos incríveis, cada tanque é uma aventura única. Explore recifes vibrantes e áreas costeiras cheias de vida. Além disso, descubra como cuidar dos nossos amigos do oceano. É uma experiência divertida e educativa. O horário de funcionamento nos dias de semana é de 9 às 17 horas e o último horário de entrada é às 16 horas. E nos finais de semana e feriados é de 9 às 16 horas e o último horário de entrada é às 17 horas. Vale a pena a visita.